Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV, AD, Rádio Libertadora FM 96.3 e o canal AD Mossoró Oficial no YouTube. Desde já eu agradeço a todos vocês pela audiência, vocês que nos acompanham semanalmente, que acompanham o programa EBD em Síntese. Neste trimestre estamos estudando lições bíblicas temáticas a respeito de avivamento. Temos estudado sobre avivamento e hoje nós vamos estudar a lição de número 4, lição que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E a verdade prática declara assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está baseada em Lucas, no capítulo 4, versículos 14 a 22, e esta lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Vamos fazer toda essa relação entre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E segundo, vamos explicar a importância da oração no ministério de Jesus. E por fim, vamos conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério bem-sucedido e ele exerceu o seu ministério no poder e na virtude do Espírito. Embora Jesus, sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo. E a Bíblia diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós, e ele viveu entre nós na forma humana. Ele era plenamente Deus, mas também plenamente homem. Como Deus, Jesus não precisava do poder e da unção do Espírito para fazer a sua obra. Mas como homem, ele precisava. E como homem, Jesus buscou o poder e a unção do Espírito Santo, buscou a unção carismática do Espírito Santo, a unção capacitadora do Espírito na sua vida para fazer a obra de Deus com mais eficiência. Inclusive, Jesus, quando expulsava demônios, os seus inimigos o acusaram de expulsar demônios por Belzebu, mas Jesus disse que expulsava demônios era pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, ele disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós observamos aí essa unção capacitadora do Espírito na vida de Jesus para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que o próprio Jesus, quando entrou lá na sinagoga em Nazaré, ele leu a profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, pois que me ungiu para... Aí ele destaca vários aspectos da sua missão, da sua obra. Então Jesus, ele fez a obra de Deus cheio do Espírito Santo. E quando a gente fala que cheio do Espírito, estamos enfatizando a dimensão carismática e capacitadora da obra do Espírito na nossa vida. Inclusive, em Lucas, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Se você ler a passagem paralela lá em Mateus, Mateus apenas diz que Jesus foi
levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas aqui em Lucas, ele chama a atenção de um detalhe muito importante que Mateus não falou, não registrou, mas Lucas registrou, mostrando que Jesus ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, mas Jesus não foi de qualquer jeito, Jesus não foi de qualquer maneira, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. Depois daquela batalha ali no deserto, depois de ter vencido o diabo ali no deserto, Jesus voltou para a Galileia. Lucas 4,14 diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então ele não voltou de qualquer jeito, ele voltou no poder do Espírito. Então são detalhes que Lucas revela a respeito da presença da dimensão carismática da obra do Espírito na vida de Jesus. A presença do Espírito. Então Jesus era cheio do Espírito para fazer a obra de Deus. Quando ele chegou lá na sinagoga em Nazaré, ele leu no livro do profeta Isaías a profecia que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus, capacitando a fazer a obra de Deus. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, com este exemplo de Jesus, nós também podemos aprender. Assim como Jesus precisou da unção do Espírito, nós também precisamos da unção do Espírito para sermos vitoriosos em nosso ministério como cristãos. Então, precisamos seguir esse exemplo de Jesus. O tópico 1 da nossa lição fala Jesus e a pessoa do Espírito. Nós já observamos que na própria concepção de Jesus, a concepção virginal ali que aconteceu no ventre de Maria, foi por poder do Espírito Santo. O anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus já foi concebido de uma forma maravilhosa, a presença do Espírito na concepção de Jesus, a presença do Espírito no batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículos 21 a 22 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Observe, irmãos, que somente o evangelista Lucas registrou um detalhe muito importante do que aconteceu aqui naquele dia que Jesus foi batizado no Jordão. Então, diz o texto, Lucas 3:21, que quando Jesus foi batizado, ele começou a orar e o céu se abriu. Aí o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, mostrando aí que antes do Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, Jesus começou a orar. Então isso nos ensina que também devemos buscar a unção do Espírito Santo. A igreja também deve buscar a unção do Espírito. O derramamento do Espírito é precedido pela oração. Então isso é muito interessante. Jesus, depois disso, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele não foi de qualquer jeito, de qualquer maneira. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mais um detalhe que só Lucas revela e os outros evangelistas não registraram isso. Jesus foi ser tentado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, foi
Lucas registrou isso, Mateus registrou isso também, só que Lucas diz um detalhe que Mateus não falou, que é Jesus foi cheio do Espírito. Jesus não foi de qualquer jeito, Jesus foi cheio do Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, né, quando já falamos isso aqui, lá em Nazaré, ele chega lá na sinagoga e ele ali fala que o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, pois que me ungiu. Então Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para capacitá-lo a fazer a obra de Deus, a cumprir o seu ministério. Então, se Jesus precisou da unção do Espírito Santo, eu, você, nós, Igreja do Senhor, também precisamos. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 4, o ministério avivado de Jesus. Nós vemos que Jesus era um crente avivado, era um obreiro avivado, porque ele vivia na dependência do Espírito, ele buscava a unção, o poder e a capacitação do Espírito Santo na vida dele, para que ele fizesse a obra de Deus com mais eficiência. E isso já estava profetizado, por exemplo, lá em Isaías, no livro do profeta Isaías. E quando Jesus ele chega na cidade onde ele fora criado, em Nazaré, e ele chega na sinagoga e ele pega o livro do profeta Isaías e lê no lugar em que está escrito. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, essa unção carismática, essa unção capacitadora, isso fala dessa capacitação do Espírito Santo, dando poder, dando dons, dando inspiração profética, capacitando, dando autoridade para Jesus fazer a obra de Deus. Então Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. De sorte, meus irmãos, que com esta presença maravilhosa, poderosa e carismática do Espírito Santo na vida de Jesus, Jesus teve um ministério bem sucedido, a ponto de apóstolo Pedro registrar lá em Atos 10 e 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o próprio Lucas, já nos últimos trechos do seu evangelho, em Lucas capítulo 24, versículo 19, Lucas 24, 19, a Bíblia diz que Jesus foi varão poderoso em palavras e obras. Poderoso em palavras e obras. Por que Jesus foi poderoso em palavras e obras? Porque Jesus tinha a unção do Espírito Santo na sua vida. E isto serve de modelo para nós, isto serve de modelo para a igreja. A igreja também tem que ser poderosa em palavras e obras. A igreja também tem que ser uma igreja da palavra e do poder. Então, somente com a presença gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo, capacitando e ungindo o crente, nós faremos a obra de Deus com mais eficiência. Tópico 2 da nossa lição, Jesus e a oração em seu ministério. Jesus falou bastante sobre oração, mas não somente falou sobre oração, mas ele também orava, ele também orou. As pessoas viram Jesus orar e Jesus também ensinou corretamente a respeito da oração. Em primeiro lugar, Jesus corrigiu distorções dos judeus quanto à oração.
Em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 9, Jesus disse: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí Jesus ensina a linda e bela oração do Pai Nosso, que serve como um modelo de oração, um esboço de oração para todos nós. Então Jesus, ele corrigiu distorções a respeito da oração. Jesus orou, Jesus ensinou a orar, inclusive Jesus também ensinou através do exemplo. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, quando ele subiu da água, a Bíblia diz que lá em Lucas fala que Jesus, ele orou ao Pai. Ele orou ao Pai e, como consequência desta oração, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus também ensinou a respeito da oração que tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então Jesus ensinou, Jesus incentivou a oração. João capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus também ensinou assim: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei." Então, Jesus ensinou bastante sobre oração, sobre a importância de orar com fé, sobre a importância de orar com sinceridade, sem hipocrisia, sobre a importância de orar em nome de Jesus. Temos que entrar no Santo dos Santos celestial, na presença de Deus, com confiança, baseado no sacrifício de Jesus. Então, Jesus não somente ensinou sobre oração, mas também teve uma vida de oração. Ele orava. Temos a belíssima oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. E nós temos, ao longo dos evangelhos, nós observamos em várias e várias ocasiões Jesus orando por diferentes motivos, várias orações de Jesus. Então, ele orou, por exemplo, antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite em oração, em vigília, e quando amanheceu o dia, ele desceu do monte e escolheu os 12 apóstolos. Ele fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Então, nós aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Inclusive, no jardim do Getsêmani, momentos antes de ser preso, antes de ser crucificado, Jesus orou ali no jardim do Getsêmani, convidou Pedro, Tiago e João para orar juntamente com ele, mas esses discípulos adormeceram, não perseveraram em orar, e Jesus ali estava orando e orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Então Jesus, ele levou uma vida de oração. Ele ensinou sobre oração, não somente por meio de palavras, mas também por meio de exemplo. E se Jesus orou, por que também nós não iremos orar? Se Jesus precisava orar, por que também nós não precisamos? Muito mais ainda, precisa a igreja orar. Eu lembro que na época que eu era solteiro no conjunto da mocidade,
e tinha um hino que dizia, uma parte do hino: Jesus Cristo orou, nós oramos também. Então está aí o exemplo para que sigamos as suas pisaduras, né? Sigamos o seu exemplo. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, fechando aqui o tópico 2 da nossa lição, diz: a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. E a oração é o meio através do qual o Espírito de Deus vem sobre a igreja, vem sobre o crente. Não existe avivamento sem oração. A oração é uma condição sine qua non para que haja o avivamento. Muito bem, meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em síntese. Não saia daí, continue conosco, voltaremos logo em seguida. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em síntese. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está acompanhando o programa EBD em síntese, que vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da nossa escola bíblica dominical. A Bíblia diz que se o seu ministério é ensinar, então que você se dedique ao ensino. E nós louvamos a Deus pelas nossas escolas bíblicas dominicais. Nós estamos estudando neste trimestre um tema geral sobre avivamento, e é de consenso de todos nós que a Igreja do Senhor, neste século 21, nesses dias atuais, precisa bastante de um avivamento da parte de Deus. E nós, como crentes, como pertencentes ao corpo de Cristo, precisamos buscar a Deus. Na verdade, um reavivamento. Nós, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, nós somos frutos do avivamento pentecostal. Nós somos um dos frutos do avivamento pentecostal, mas nós estamos precisando de um reavivamento na nossa vida. E nós cremos que o Espírito Santo é aquele que dá vida ao corpo. É o Espírito Santo que traz o avivamento. Então, se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos ao Senhor, com certeza viveremos, experimentaremos este avivamento. Então, a lição de hoje, ela enfatiza bastante a questão de Jesus, mostrando que o ministério de Jesus foi um ministério avivado. Jesus, ele era diferenciado, ele era diferente. Inclusive, quando Jesus terminou de ensinar, de falar o Sermão do Monte, as pessoas ficaram admiradas e começaram logo a comparar Jesus com os escribas e fariseus e dizendo: olha, esse aí, ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Então, isso é fundamental. Jesus, ele dependia da unção do Espírito Santo, não somente para ensinar, mas também para evangelizar, também para curar, para expulsar demônios, para fazer milagres, enfim, para fazer a obra completa de Deus, que Deus mandou que ele viesse à terra fazer. Então, a unção do Espírito foi fundamental na vida de Jesus para que ele fizesse a obra de Deus. E nós observamos também, pelos próprios exemplos de Jesus, embora ele soubesse de que a obra de Deus tinha que ser feita na unção do Espírito Santo, mas a Bíblia mostra que ele orou buscando. Inclusive, ele, numa certa ocasião, ele disse: ora, se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes obedecem. Então,
é importante a gente buscar essa unção do Espírito Santo. Jesus, antes de voltar para o céu, ele mandou que a sua igreja, seus discípulos, fossem para Jerusalém, fossem orar, começassem a campanha de oração e não saíssem de lá até que do alto fossem revestidos de poder. O tópico 3 da nossa lição fala de uma vida na unção do Espírito. E aqui ele chama a atenção, o nosso comentarista, a respeito da importância da unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro, a obreira, aquele que é vocacionado por Deus para fazer a obra de Deus, ele, quando está cheio do Espírito, ele faz a obra do Senhor com mais eficiência, ele colhe mais frutos. Está aí, as estatísticas estão aí para mostrar e provar que as igrejas pentecostais, elas crescem mais do que as igrejas não pentecostais. O crente cheio da unção do Espírito Santo, ele tem mais disposição para evangelizar, para fazer missões transculturais, para enfrentar os desafios, para trabalhar em situações adversas, para travar muitas e muitas batalhas espirituais que se levantam, que surgem durante o realizar da obra de Deus. Então isso é muito importante, por isso que Jesus disse, lá em Lucas 24, versículo 47, versículo 49, olha, vocês vão por todo mundo, pregue o arrependimento de pecados, pregue a salvação, mas porém, ficai antes em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus sabia que era fundamental essa unção do Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscitou, João capítulo 20, versículos 21 a 22, tem uma palavra muito interessante, porque Jesus chega para os seus discípulos e diz: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Observe que Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês para dar continuidade à minha obra, para dar continuidade à obra de evangelização, à obra de discipulado. E quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, querido obreiro, querida obreira, receba o Espírito Santo, busque o revestimento de poder. Eu sei que como crente você já tem o Espírito, você é templo, casa e morada do Espírito. O Espírito Santo te salvou, te regenerou, ele é o teu companheiro, é o teu paracleto, é o teu ajudador, está ajudando no dia a dia, auxiliando no dia a dia para produzirmos o fruto do Espírito, mas o Espírito Santo tem algo a mais para o crente, que é o revestimento de poder do alto para o crente testemunhar de Cristo. Atos 1 e 8 é muito claro. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi Jesus que ensinou sobre esta necessidade da capacitação do Espírito, da unção carismática do Espírito Santo na vida do crente. O nosso comentarista, pastor Elinaldo, diz o seguinte: o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. São disciplinas espirituais importantes para o nosso crescimento espiritual. Ele diz que esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Assim como o nosso corpo precisa de exercícios físicos para a sua saúde física, nós também, como obreiros do Senhor, precisamos nos exercitar na piedade para assim nós sermos cada vez mais cheios do Espírito. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A profecia de Joel já dizia, derramarei
o meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, de uma forma abundante. A presença do Espírito na igreja é de forma abundante. Então, toda crente, toda pessoa que nasceu de novo se torna um servo ou uma serva de Jesus. Todo crente tem o Espírito Santo na sua vida e o Espírito Santo o ajuda no dia a dia, no processo de santificação progressiva. E cabe a nós, como diz Paulo lá, escrevendo aos Gálatas, portanto, se você anda no Espírito, se você andar no Espírito, a consequência natural é você não praticar as obras da carne. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo disse: e não se embriaguem com vinho, porque isto leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Essa expressão aí se refere à ação do Espírito Santo na vida do crente, auxiliando no dia a dia, consolando, dirigindo, orientando, santificando, ajudando o crente a produzir o fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo tem algo a mais ainda para o crente. Além dessa dimensão soteriológica e auxiliadora da obra do Espírito, que todo crente obrigatoriamente experimenta, tem também uma terceira dimensão da obra do Espírito, que é a dimensão carismática ou capacitadora do Espírito Santo na vida do crente. É o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Então, toda vez que Lucas fala em Atos dos Apóstolos, que os irmãos, que os crentes estavam cheios do Espírito, isso se refere a batismo no Espírito Santo, a esse revestimento de poder do alto, que capacita o crente a fazer a obra de Deus com mais eficiência. Por isso que Jesus insistiu bastante. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus disse: olha, João batizou com água para arrependimento, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 1 e 8, Jesus disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em síntese. E, assim como Jesus precisou e buscou a unção do Espírito Santo na sua vida para desenvolver o seu ministério de uma forma avivada, o ministério de Jesus foi avivado porque havia a atuação do Espírito Santo na vida dele, no ministério dele, de uma forma abundante. Nós também, que como igreja estamos aqui na terra, dando continuidade à missão que Jesus iniciou. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E nós estamos dando continuidade à obra de Jesus e vamos fazer isso na direção, na unção e no poder do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.